over here. Come over here. Come over here. Come over here, people. Bem-vindos, pessoal. Cheguem até aqui. Your English. Your own way. O seu próprio caminho na língua inglesa. Vamos a um novo vídeo do nosso curso Your English. Nesse vídeo vou mostrar uma conversa que nós tivemos com o professor irlandês chamado Grahan, ou seja, um Irish English speaker. Ele prefere ser chamado de Irish English speaker e não de English speaker somente, né? Conforme a conversa for acontecendo, eu vou trazer algum dos temas que ali foram abordados para ver a parte gramatical e a parte das expressões, né, que ele usa, para que vocês acompanhem melhor o conteúdo da conversa. Bem, vamos novamente. Vamos lá à conversa que eu tive com o Grahan Price. Hello. Oh, hello, Grahan. Nice to meet you. Nice to meet you too. So we'd pronounce it Graham. If you read it, you'll never get it right. Vocês viram que aqui ele corrigiu a minha pronúncia de Graham, né? Vamos ver novamente a pronúncia do nome dele. Nice to meet you too. So we'd pronounce it Graham. If you read it, you'll never get it right. He said Graham, Graham, Graham. Please, this is my, I speak to an Ireland speaker, English speaker. So I think maybe I have some problems on listening. Okay. Yeah. So an Irish English speaker. Vamos agora ver por que ele fala isso, tá? Ele fala Irish English speaker. E eu vou notar, né, que ele prefere ser chamado de Irish speaker, ou seja, como ele fosse um falante irlandês, do que English speaker, ou seja, um falante inglês. Porque vocês vão notar durante a conversa que ele vai pontificar várias vezes as diferenças que existem entre a Grã-Bretanha ou United Kingdom com a Irlanda. Tudo bem? E aí em seguida ele vai me corrigir. Ele vai falar que não da forma que eu disse lá, mas que eu teria que falar That's why I joined Cambly. Irish is the nationality. Yes, I know, yes. Irish. Irish is a nationality, ou seja, irlandês é uma nacionalidade. Então aqui ele já começa a pontificar, ou seja, a tornar mais incisiva a posição dele de que a Irlanda é um país diferente da Inglaterra ou do Reino Unido. Yes. Yeah. Good, So, good. where are you from? I'm from Brazil. Aí ele pergunta, where are you from? Ou seja, de onde você é? I am from Brazil. Eu respondi. São Paulo State, in Brazil. So why are you studying English? He asked me, ele me perguntou, why are you studying English? Por que você está estudando inglês? I just want
improve my fluency on speaking English? I answered him. Eu respondi a ele que I'm just trying to improve my English fluency. Ou seja, que eu apenas estou tentando melhorar a minha fluência no inglês. Just because I entered in Cambly platform. Você viu que agora eu falei porque because I entered the Cambly platform. Aí ele vai me corrigir. Now, instead of just because, this Ele disse instead of, ou seja, ao invés de. is why I joined Cambly. That's why I joined Cambly, como eu mostrei para vocês lá no texto. That's why I joined Cambly. Yeah. Good. Yeah. Thank you for the tip. Like that. So that is why I joined Cambly. This is why I joined it. Very nice. Mm-hmm. So, and you can say as well my fluency in English. And he said, ele disse, you can say as well. Você também pode dizer my fluency in English. Ou seja, também posso dizer minha fluência em inglês. Yes. I'm trying to keep my fluency in English a little, so improve that, no? Yeah, so instead of on, in, fluency goes within. Então aqui ele também está fazendo uma correção, que instead of saying, eu vou mostrar o texto para vocês, para ficar. Ele que é fluent in, ou seja, fluente em, instead of, ao invés de fluent on. Ou seja, eu não digo I am fluent on English. Eu digo I am fluent in English. Okay? Sorry? The word fluent or fluency goes with in. Earlier you said fluency on. So fluency in. Okay, yes. Fluency okay. in. The preposition is in. Not exactly. On. I said the preposition is in instead on. Ou seja, a preposição usada é a in instead of, ao invés de on. Exactly. Right. Prepositions are the worst. Thanks. No problem. Thanks. So, what do you do? I'm retired from private companies. I work for big companies here in Brazil in mainframe computer systems. I was I was a production analyst or analyst of production. I don't know how Production you say. Is perfect. Production analyst, yes. In mainframe environments. IT. In mainframe environments. Yeah. So mainframe environment is perfect. Aí eu estou respondendo a ele que ele perguntou, né, o que eu faço. Eu estou respondendo a ele que eu trabalhei em grandes companhias aqui no Brasil, no ambiente de IT, ou seja, de informação, da tecnologia da informação, mainframe environment, ou seja, ambientes mainframe, né, computadores de grande porte, como analista de produção, ou support production analyst, como eu falei ali para ele. So mainframe systems. IBM. Aqui eu estou falando sobre a empresa IBM, né?
que é aqui a principal produtora de mainframes globalmente. IBM Computer Systems. Mhm. I don't know if you have already heard about that company, IBM. Oh, IBM, yeah. IBM they basically invent the PC. Ele falou que, basically, ou seja, basicamente, a IBM inventou o PC. Então aqui não foi então lá a Microsoft que inventou o PC, né? Ele está aqui dizendo que foi a IBM que basicamente inventou o PC, ou seja, o computador pessoal, Personal Computer, PC. So I originally studied physics with some computer Ele está falando que originalmente ele estudou física programming. e também como programador, né? Na área de IT. And if I had money, I'd build my own computers, but I don't have money. Aí ele fala, if I had money, I would build my own company. Vou mostrar para vocês aqui a expressão que ele usou, tá bom? Para vocês entenderem melhor o que ele quis dizer aqui. Aqui, ó, pessoal. If I had money, I would. Que aqui eu estou, seria I would, escreveria-se desta forma. I would build my own company. Ou seja, minha própria companhia. If I had money, I would build my own company. Ou seja, se eu tivesse dinheiro, eu construiria minha própria companhia. Ok? Voltemos agora para o vídeo, então. The last desktop I built was back in 2012. So, but yeah, but unfortunately, they're expensive to build, and Cambly's pay doesn't really. Ele está falando que it's quite expensive to build a company, né? Que é muito caro construir uma companhia, e ele vai falar que a Cambly paga ele muito pouco. Lend itself to that, especially when you have a wife, daughter, and a car to pay for. Ele está falando especialmente, ou seja, que ele ganha pouco, especialmente quando você tem uma esposa, um carro e crianças para cuidar, né? Nice. So I call you because I want to hear different accents worldwide. Estou dizendo a ele que eu chamei porque eu vi que ele era irlandês, né? Então, portanto, eu queria falar com falantes nativos com sotaques diferentes pelo mundo todo, worldwide. So, Yeah. That's why I said that. Você viu que aqui eu usei a forma correta, né? That's why portanto, eu estou respondendo. Isso é porque, that's why, it is my first time talking to an Irish speaker. É a minha primeira vez conversando com um falante irlandês. Irish is English. Yeah. Well, you can just say an Irish speaker, if you like, but if just... Vocês viram a cara que ele fez, né? Ele não gostou muito, né? Ele falou, você poderia dizer Irish speaker. You could say Irish speaker instead of English speaker. Ou seja, você poderia me chamar de falante irlandês do que falante inglês. When you said Ireland, yeah, so like that. So, or just an Irish person. It's my first time speaking to an Irish. Ou somente Irish person. Ou pode chamar simplesmente de uma pessoa irlandesa. Então vocês percebem aqui que ele está realmente querendo focar
que eles, irlandeses, são diferentes dos ingleses ou dos britânicos em geral. Yeah. Could you tell me a difference between the two islands in the United Kingdom? Eu perguntei a ele se ele poderia me falar a diferença entre as duas Irlandas no Reino Unido. E aqui ele vai ficar puto, né? Porque ele vai ficar bravo porque realmente a pergunta foi imprópria, né? Que ele já tinha falado que já tinha deixado claro que a Irlanda é um país diferente, né? É um país fora do Reino Unido. First of all, in the United Kingdom is part of the problem. Aí ele, first of all, the United Kingdom is a part of the problem. Ou seja, primeiramente devo dizer, né, que o Reino Unido é a parte do problema. The north of Ireland is in the United Kingdom. The south is... The north of Ireland is part of the United Kingdom. Ou seja, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas não a Irlanda do Sul, a parte sul da Irlanda. Is not. That's the key difference. That is the key difference. Essa é a principal diferença, ou a diferença-chave. Key difference. North of Ireland, in the north of Ireland you use the English pound. In the south of Ireland... Ele está dizendo que no norte da Irlanda ele usa a moeda, o pound inglês, né? E no sul eles usam o euro, como vocês vão ver em seguida. Ireland you use the euro. The Euro, ou o euro, né? A moeda euro. UK is no longer in the European Union, so the north of Ireland is not in the European Union anymore. The south of Ireland still is. So I'm from the south of Ireland. Então ele está falando que o norte da Irlanda não é mais parte da União Europeia, porque, como vocês devem saber, algum tempo atrás houve o Brexit, que foi a separação do Reino Unido, né, os países que compõem o Reino Unido, da União Europeia. Então ele vai deixar claro aqui que a Irlanda faz ainda parte da União Europeia. Portanto, por isso que a moeda deles é ainda o euro. So you are independent from the United Kingdom. Yeah, I don't have a British passport. I'm not from the United Kingdom. Ele disse que ele não tem passaporte inglês. I don't have an English passport. Ireland was in the United Kingdom when it was first established. The entire island was, but the south left the UK almost 100 years ago. Aí, para minha surpresa minha, ele falou que the Ireland left the United Kingdom almost 100 years ago. Ou seja, que a Irlanda saiu do Reino Unido há quase 100 anos. Mais exatamente em 1922, como vocês verão em seguida. 1922. 1922. And wow. Yeah, so but the for complicated political things, just which I'll simplify. Aí ele falou que ele vai simplificar, né, a diferença entre a política, a forma de governo entre uma nação e outra. One of the key things in Irish history and politics with the UK uma das principais respostas-chave entre a história que compõe a Grã-Bretanha e a Irlanda é que
comes down to religion. So religion and Que politics. é muito. Ele vai falar então que esse problema aí é que a política e a religião estão extremamente misturadas. Are very strongly connected. Strongly connected, ou seja, estão extremamente conectadas uma com outra, né? A religião e a política. Because Because, ou seja, porque when the UK left the Catholic Church in the when UK left the Catholic Church, quando o Reino Unido deixou a Igreja Católica, Catholic Church, Reformation, Ireland during the Reformation, na reforma, né? Na reforma protestante, and Irish people didn't convert because ele está falando que o Irish people didn't convert, ou seja, o povo irlandês não seguiu esse mesmo caminho de conversão ao protestantismo. Então, eles permaneceram mais, como vocês verão em seguida do vídeo, razoavelmente, na maioria, 90%, ele vai falar, 90% católicos. Lá na Irlanda, ainda, portanto, é um país católico. the King of England took over the church, and the Irish people who were Ele está falando que o English King took over, ou seja, o rei inglês tomou conta da religião, took over the religion. trying to get away from the king weren't going to change their religion over to one led by the King of England. So there was sort of a joke when the English first invaded the Irish, we weren't Catholic enough for their tastes. Then a few hundred years later, we were too Catholic. So basic. Ele contou aqui uma piada que eu não entendi muito bem, mas ele querendo dizer, vamos voltar só um pouquinho para ver novamente o que ele falou. English first invaded the Irish. Ou seja, pela primeira vez quando os britânicos invadiram a Irlanda, we weren't Catholic enough for their taste. Nós já éramos o suficientemente católicos. Then a few hundred years later, we were too Catholic. E depois de 100 anos que se passaram, nós continuamos também muito católicos. So basically, the English brought about a series of laws to try and force Catholics to convert to Protestantism, and also. Então ele está falando que os britânicos tentaram muitas leis, né, para tentar converter os irlandeses para o protestantismo. To try and remove our language and culture. E como eles também tentaram mudar a linguagem e a cultura deles, né? Então vocês estão vendo aqui que ele está realmente focando, distinguindo bem o que é ser do Reino Unido e ser da Irlanda. Religiously, they didn't have much success, but language-wise, ele está falando que com a religião eles não tiveram muito sucesso, mas com a língua, né, com a cultura, permanece a língua inglesa. E ele está, de certa forma, eu acho que lamentando isso. I now speak English. Ele fala que, de certa forma, ainda ele fala inglês, né? So in the most of part of your country, the majority of the religion practicing in there is the Catholic. Yeah. Catholicism. Yeah. In fact, when I was growing up, 9 out of 10 schools were Catholic schools in Ireland.
Você está falando que entre 10 escolas, 9 são católicas. So, So the same here in Brazil. The most part of the people here in Brazil are Catholic. yeah. So yeah, exactly. Would be so Ireland would be, and here in the Philippines as well. It's Eu disse que aqui no Brasil também a maioria do povo é católico, e ele vai dizer também que lá na Filipinas, onde ele mora, também a maioria é católica. the population is 90% Catholic, 9% Catholic, ou seja, 90% nas Filipinas também é católico. out of the total population, it's another 5% would be of other Christian religions, and then about 5% Muslim. So And in the form of the government you have there in Ireland. Agora que eu pergunto, e a forma de governo que vocês têm lá na Irlanda? in Ireland, the Irish government is very similar to the British government style. Ele está falando que o Irish government is quite similar, is very similar to the British government. Ou seja, o Irish, ou seja, o governo irlandês é quase igual, muito igual ao governo inglês ou governo britânico. A lot of our, after we left the UK, much of our systems remained pretty much copying the way the British, except Ele está falando que depois que eles saíram lá do Reino Unido, as leis e as coisas permaneceram basicamente as mesmas, né? we have a constitution. England E que a diferença é que eles têm uma constituição, enquanto a Inglaterra ou o Reino Unido não tem uma constituição. doesn't have a constitution. Ele falou, United Kingdom doesn't have a constitution, ou seja, o Reino Unido não tem uma constituição. So it was a very Catholic constitution, but a lot of the law Ele está falando que eles têm uma constituição bem católica lá na Irlanda. laws didn't really change. It's very difficult to make a whole new legal system. So much of the laws are largely the same. Falou, most of the law are pretty much the same, ou seja, a maioria das leis basicamente são as mesmas. But the government system, the big difference between the Irish government system and the British, The big difference between the British government and Ireland government, ou seja, a grande diferença entre o governo irlandês e o governo britânico é que one is they have a queen or king, they have a queen or king. Eles têm uma rainha ou um rei. and instead we have a president in Instead, we have a president. Instead, ou seja, ao invés deles terem um rei ou uma rainha, eles têm um presidente. that role. So the president In that role, ou seja, nesse papel, no papel de comandante em chefe da nação. is a head of state, but does The head of the state, o cabeça, head of the state, o cabeça do Estado, né? O mandante maior. not actually deal with making laws. E não necessariamente ele faz as leis, mas ele vai dizer que ele tem o poder de veto. Now, if a change to the constitution or a serious law happens, the president can veto that. They can say no. They must sign it for it to become law. Ele está falando, se eles forem mudar alguma lei da Constituição, o presidente então pode vetar essa lei, né? Se ele não concordar, que não esteja de acordo com a Constituição.
So they do have that thing, but they cannot make new laws by themselves. After that, then there's a Então ele está falando, they cannot do or they cannot make laws by themselves. Ele não pode simplesmente fazer lei por eles mesmos. Ou seja, os parlamentares. Os parlamentares, né? a parliamentary system. We have Irish names for these things, but I'll Ele está falando que eles também têm um parlamento, né? Eles têm um sistema parlamentar, mas ele tem um outro nome para isso. give you the English ones for now because this is Ele está dizendo que ele vai dizer somente o inglês, o sistema inglês agora, porque é muito complicado. Eu acho que é complicado ele explicar como funciona o parlamento irlandês. if the BBC were to report on Ireland, these are the terms the BBC would use. Aí ele está falando, né? Ele tá, outra vez aqui, ele está focando naquela questão, né? De separar o que é irlandês, irlandês, e o que é inglês, ou britânico é britânico, porque ele está falando que o parlamento irlandês é basicamente como é noticiado pela BBC, a BBC, que é do Reino Unido, né? Então, vocês perceberam aqui que também quer dizer que talvez a BBC não esteja falando a verdade, ou seja, porque o parlamento deles tenha alguma diferença do parlamento britânico. Use. Okay, so there's an Irish Parliament, and there's an Irish Prime Minister. Okay, the Prime Minister is voted by the fellow ministers. The ministers. Está falando que o primeiro-ministro, então, é escolhido pelos ministros, os colegas ministros, enquanto os demais ministros são escolhidos por, ele fala, the minister, the ministers are elected by local representatives in different regions, ou seja, são eleitos por representantes de regiões diversas lá da Irlanda. Are elected to represent local regions. So Representative of local regions, ou seja, representando regiões locais. depending on the population, So, depending on the population, ou seja, dependendo da população, one region might have 5 ministers. one region might have. Essa expressão é interessante, né? Que é a probability. Vamos voltar lá no texto para explicar o que é uma probability. Ele disse, então, one region might have 5 representatives. Eu não sei se ele disse exatamente isso, mas o importante é que a expressão, né? One region might have more representatives than other regions, ou seja, uma região pode ter até 5 representantes, enquanto outras regiões, dependendo da população, não tem essa quantidade de representantes. Seguindo então com o vídeo. So you have a very democratic system of government. yeah, so it's a representative democracy. Hello. Yeah, so you are independent from the United Kingdom. Yeah, so I Catholics to
convert to Protestantism, and also and then about 5% Muslim. So to have a constitution. It was a very Catholic constitution, but a lot of the laws didn't deal with making laws. Now, if a change to the constitution or a serious law happens, the president can veto that. They can't say no. They must sign it for it to become law. So they do have that thing, but they cannot make new laws by themselves. After that, then there's a parliamentary system. We have Irish names for these things, but I'll give you the English ones for now, because this is, if the BBC were to report on Ireland, these are the terms the BBC would use. Okay, so there's an Irish Parliament, and there's an Irish Prime Minister. Okay, the Prime Minister is voted by the fellow ministers. The ministers are elected to represent local regions. So depending on the population, one region might have 5 ministers. So aqui vocês perceberam que ele disse one region might have more representatives. So you have a very democratic system of government. Yeah, so it's a representative democracy. You vote for your local representatives, who then go to the parliament, and from their own number, they pick their prime minister. And it's generally divided into political parties. So, Falam então que os ministros lá são divididos em diferentes partidos, né? Vêm de diferentes partidos. and commonly you'll have a coalition government grouped with. Está falando que é o Coalition System of Government, ou seja, sistema de coalizão para governar, né? Os partidos se unem em uma coalizão e escolhem o primeiro-ministro. Different ones. So that's the kind of the basic makeup of it. As I say, there are Irish names for all of these. For example, Prime Minister is Taoiseach. That's an Irish. Ele está falando aqui que o Prime Minister, ou seja, o primeiro-ministro lá na Irlanda, não é tem um outro nome, eles chamam de Taoiseach. Vamos ver como que isso se escreve, Taoiseach. Que pessoal, Ireland as well as UK. Ou seja, a Irlanda, tão quanto a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, UK, United Kingdom, has a Prime Minister, que lá é chamado Taoiseach. Você viu que ele pronunciou Taoiseach. É assim que se escreve, tá? Who, ele vai falar, speak up by the fellows ministers. Aí ele já falou, né? Que é escolhido pelos colegas ministros, enquanto, meanwhile, esses são eleitos por representantes locais e dependendo da população, one region might have, ou pode ser escrito também can have, né? Mas ele falou might have more ministers than other regions, ok? Aí ele vai falar em seguida que the living cost in Ireland is quite expensive, que o custo de vida na Irlanda é muito dispendioso, muito caro. Word, the person below the Prime Minister will be the Taoiseach. Ele está falando nomes estranhos, né, para primeiro-ministro, para os deputados, os representantes. Parliament is called the Dáil, and instead of MP, Minister of Parliament in the UK, we have TD, which is Irish for Teachta Dáil, meaning House of the Parliament, basically. So, go ahead.
The capital of Ireland is Dublin, isn't it? Yes. Do you live in Dublin? Eu estou falando, eu falei, the capital of Ireland is Dublin, isn't it? Ou seja, a capital da Irlanda é Dublin, não é? Dublin. I live in the Philippines, but I am from Dublin. Yeah, you said, sorry. Yeah, no problem. So now you are living in Philippines, but Yeah. you intend to come back to Ireland someday? Only if you can give me Aí eu perguntei se ele entende, se ele tem intenção de voltar à Inglaterra algum dia. about 5 million euro. Desculpa, a Irlanda. Only what? If you can Sorry? give me 5 million euro, I'll buy. Ele falou, if they give me a 5 million euros, ou seja, se eles me dessem 5 milhões de euros, talvez eu voltasse para a Irlanda. Property in Ireland. Dublin house prices are very expensive. Ele está falando lá que em Dublin tem um custo de vida muito alto. Quite expensive cost of living. Need at least 400,000 euro to buy a normal house in Dublin. 400 euros para comprar, ou seja, 400 mil euros para comprar uma casa lá na Irlanda. É muito caro. It's too expensive. So It's too expensive. É muito caro. that's why I don't plan on going back to Ireland. It's not why I don't intend to go back to Ireland. E assim, isso é porque eu não tenho intenção de voltar para a Irlanda. If I were rich, I would spend my summers in Ireland and my winters in the Philippines. Aqui eu vou fazer uma pausa, vou mostrar o texto. Ele fala assim: If I were rich, I would spend my summers in Ireland and my winters in the Philippines. Então ele diz que se eu fosse rico, eu passaria os meus verões na Irlanda e os meus invernos nas Filipinas. Porque nas Filipinas, como vocês sabem, né? Vocês sabem, é mais quente do que, muito mais quente do que a Irlanda, né? A Irlanda é muito frio, né? E aqui, ó, o que eu estava dizendo da mudança verbal, porque a conjugação certa do verbo to be é I was, né? No passado. I was, eu era, ou eu fui. Mas quando você põe no condicional usando o if I, você não fala if I was, você fala if I were. If I were rich, I would spend, ou seja, if I were something, I would do something. Ok? If I were rich, I would spend, eu passaria os meus verões. The cost of living in Philippines is much lower than in Ireland. It's much lower than Ireland. Now, Vocês viram que aqui eu falei much lower, ele corrigiu, ele disse que aí ele repetiu much lower, né? Ou seja, é mais baixo que. Low, baixo, lower than, ou seja, é mais baixo que. house prices here are starting to become expensive. Ele está falando que our prices here are starting to be expensive, ou seja, que os preços lá nas Filipinas estão começando a ficar caros também. But we started buying this house 15 years ago when the market. Aí ele está falando que we started buying this house 15 years ago, ou seja, nós começamos a comprar essa casa há 15 anos atrás, quando o mercado ainda era barato. Market was cheaper, and Era we mais barato. The market was cheaper. finished paying for it.
So you can say, I understood about 80%. I understood by 80%. Yes, I understood by 80%. Ou seja, eu entendi basicamente 80% do sotaque, né? Porque o sotaque é diferente mesmo, né? O sotaque irlandês. Yeah. So, and feel free as well if I'm saying anything you don't Feel free as well as I'm saying. Ou seja, fique à vontade também para me perguntar. understand. Feel free to ask me to repeat it or even to type it. Ele fala, fique à vontade para perguntar que eu repito as frases para você entender melhor. Because again, Yeah. the whole goal is for you. Nice. E fala que our goal is for you, ou seja, o objetivo do Cambly é para o cliente, né? Okay, Graham, our time is running out, so we have... Our time is running out, ou seja, nosso tempo está acabando. We have only 30 seconds left. 30 seconds left, ou seja, apenas 30 segundos para acabar. Mhm. And we need to say goodbye for now. Yep, have a good night. Have a good day, have a good week, and stay well, stay good, and stay healthy. Thank you very much. So, take care. Take care. Thanks. Bye bye. Bye bye. Pessoal, era isso por enquanto, então. Então, como vocês viram, eu vou dar uma repassada agora em alguma das expressões ali para fixar melhor o conhecimento do que foi tratado ali, tá bom? Primeiramente, ele disse que ele é um Irish speaker e não um English speaker, né? Irish e não um English speaker. Ou seja, um falante irlandês e não um falante inglês. Aí, that's why I joined Cambly, é porque eu me juntei ao Cambly. Ou seja, a preposição que se usa é fluent in e não fluent on. Ou seja, I am fluent in English, I am fluent in Portuguese, e aquela expressão if I had, outra condicional, né? If I had money, aí eu uso o auxiliar would, ó, como vocês viram naquela if I were rich. Aqui é if I had money, se eu tivesse dinheiro, I would build my own company. Se eu tivesse dinheiro, eu construiria a minha própria companhia. The south of Ireland is still part of the European Union, ou seja, a parte sul da Irlanda é ainda parte da União Europeia. Ele diz também que a Irlanda deixou o Reino Unido quase 100 anos atrás, ou seja, em 1922. He said that Ireland left United Kingdom, UK, almost 100 years ago, in 1992. E lá numa parte, ele diz que in this part, one of the key things, ou seja, nessa parte ele diz que uma da principal coisa na história da política e da religião é que elas são muito misturadas, são extremamente strongly connected, estão extremamente conectadas, e que o governo irlandês é muito similar ao governo britânico. Essa expressão é interessante. Pretty, você sabe que é bonito, né? Mas você pode usar também para ressaltar ou tornar o much, que é muito, muito mais ainda. It is pretty much, é muito, muito, muito. Para ressaltar o much, pretty much the same. Except that Ireland has a constitution, ou seja, exceto que a Irlanda tem uma constituição, enquanto UK doesn't have one. Ou seja, enquanto que o Reino Unido não tem. Most of the laws are the same. A maioria das leis são as mesmas. UK has a prince or a queen, and Ireland has a president.
as the head of the state, como o chefe de Estado. The president doesn't make laws, but he has the power of veto. Ou seja, o presidente não faz leis, mas ele tem o poder de vetá-las. Ireland, ou Irlanda, as well as UK, a Irlanda, como tanto quanto a Inglaterra, ou tanto quanto o Reino Unido, tem um primeiro-ministro que lá é chamado de Taoiseach, que é escolhido pelos colegas ministros, enquanto esses ministros são escolhidos por representantes locais, e dependendo da população de cada região, uma região pode ter mais ministros do que outros. Depending on the population, one region might have more ministers. So, ele fala, né? So, depending on the population, one region might have more ministers than others. The living cost in Ireland is quite expensive. Ou seja, o custo de vida na Irlanda é muito alto. Aqui que a gente falou, né? If I were rich, I would spend my summers in Ireland and my winters in Philippines. Se eu fosse rico, eu passaria os meus verões na Irlanda e os meus invernos nas Filipinas. Aí no final ele diz que we start buying this house 15 years ago when the market was cheaper. Ou seja, o cheap sozinho é barato, né? Expensive é caro, né? Aqui expensive, caro. Cheap, barato. E cheaper, mais barato. Ou seja, é o comparativo, né? Ele diz que ele começou então a comprar aquela casa que ele está ali morando 15 anos atrás, quando o mercado ainda era mais barato. Bom, era isso por hoje. Bem, então era isso. A conversa que eu tive então com o Grahan Price, da Irlanda, e como eu disse a ele, stay safe, stay good, stay well, ok? Fique bem. See you next time, see you next week, bye bye. Come over here. Come over here. Come over here.